Nós iremos continuar a exposição do livro de Êxodo. Eu convido os irmãos para abrirem a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 2. Nesta manhã nós faremos a exposição de todo o capítulo, dos 25 versos, mas nós leremos o texto por partes em cada tópico do sermão. Então eu lerei agora no início do verso 1 até o verso de número 10. Se você está com a sua Bíblia, é importante notar que a tradução que nós estamos usando, tanto na liturgia como no sermão, como temos comunicado à igreja, é a Nova Almeida Atualizada. Ela é muito similar com a Revista e Atualizada, só que com uma repaginada, né? Então, mudança de alguns termos, atualização de alguns termos, a simplificação de outros termos. Então, caso você note alguma diferença na Bíblia que você está usando, na versão que você está usando, nós estamos usando aqui a NAA. Êxodo capítulo 2, os 10 primeiros versos. A palavra do Senhor, então, nos diz assim: um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: este é o menino dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: quer que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e crie essa criança para a senhora? A filha do Faraó respondeu: vá. A moça foi e chamou a mãe do menino. Então a filha de Faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim. Eu te darei um salário para você. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de podermos publicamente abrirmos a Tua Palavra e ouvirmos a Tua Palavra. Senhor, nós queremos que o Senhor tenha misericórdia de nós. E nós clamamos a Ti nesta manhã, como já cantamos, que o Senhor fale aos nossos corações. Nós cremos que a Tua Palavra é viva e eficaz. E cremos que ela é útil para transformar as nossas vidas. E só por meio dela nós conhecemos o nosso Redentor e Salvador. Pai, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos visto nos últimos domingos sobre o livro do Êxodo. E nós vimos que um dos principais propósitos desse livro é mostrar exatamente a providência de Deus em manter o seu povo, em continuar a sua aliança. E mesmo em meio a uma situação adversa, como é a que o povo estava vivendo, Deus continuou sustentando o seu povo e Ele deu continuidade ao seu povo. Nós vimos que além de dar continuidade ao seu povo, lá no capítulo 1, Deus deu continuidade também à sua aliança para com o seu povo. E aqui no livro de Êxodo nós vamos ver de maneira clara o Senhor relembrando da aliança que Ele fez com Abraão e aplicando a sua aliança
na remissão ou na restauração deste povo, dando a este povo liberdade. E Deus então mostra que este povo que Ele chamou para si, que Ele escolheu, é um povo que tem uma missão. E no domingo passado nós vimos que não há missão sem guerra. Nós vimos que há a guerra das sementes. Um novo rei se levanta e tenta então matar o povo de Deus, matar a descendência. E Faraó então ele estipula que todos os meninos deveriam morrer e serem lançados no Nilo. Mas nós vemos também nessa guerra das sementes que o Senhor levanta um descendente. Hoje nós vamos ver de maneira mais detalhada um pouco a história deste descendente da semente da mulher. Deste menino que não foi lançado para a morte no rio Nilo. E Deus então o sustentou e cuidou deste menino. E nós vemos que no meio da guerra, ela é marcada pela aflição. O final do capítulo 2 vai mostrar que este povo estava extremamente aflito. No capítulo 1 nós vimos que o novo faraó, o novo rei, estava pesando a mão sobre eles e dobrando e redobrando os seus trabalhos. Nós vemos que na guerra sempre há um tirano. A vontade dele deve ser feita a qualquer custo, sem se importar com os demais. A guerra é marcada pelo genocídio. Todos os bebês, homens, deveriam morrer. E todo egípcio poderia matar o bebê hebreu se o visse e lançá-lo no rio Nilo. E isso aconteceu. E nós vemos que esta guerra, para cumprirmos esta missão, elas vêm sempre contra o povo de Deus. Então a história é marcada por eventos onde o povo de Deus é atacado, onde o povo de Deus é então dizimado. E há sempre essa tentativa de excluir este povo do mundo. Mas nós terminamos o sermão de domingo passado aprendendo que Deus ele continua com o seu plano redentor. A redenção continua. E quando nós olhamos para o livro do Êxodo, nós vemos exatamente isso sendo representado. Nós vemos o Deus redentor continuando o seu plano redentor na história. E Ele faz isso levantando um mediador. E hoje, nesse sermão, nós vamos ver Deus trabalhando na vida deste mediador. Deus levantando este mediador e trabalhando para que ele seja o libertador de Israel. Alguns anos atrás, alguns bons anos atrás, na minha adolescência, 15 anos atrás, fiz 30. Então, na minha adolescência, lá meus 15 anos, na minha cidade, a minha igreja tinha um programa de rádio. E o programa de rádio se chamava A Esperança, Jesus. E eu ficava pensando, aquele nome nunca me saiu da cabeça, e eu sempre lembrava o programa de rádio, sempre A Esperança, Jesus. Eu lembrava da vinhetinha. E essa semana, estudando para o sermão, um dos comentaristas, ele escreveu, dizendo assim, a escolha e a preparação do mediador é exatamente a certeza de que há esperança.
Este povo estava completamente aflito. Ele estava sofrendo. Era um povo que estava sendo escravizado por 400 anos. E talvez esta certeza não fosse algo tão claro para eles. Ou não faria tanto sentido, porque como nós pensamos a esperança em 400 anos de escravidão? Em 400 anos, Deus não levantou o mediador e não levantou o libertador de Israel. Talvez a esperança não fosse algo tão vivo para eles e eles não vibrassem tanto com essa esperança. Daqui a pouco a gente vai ver que eles rejeitam Moisés. E depois Estevão, lá no capítulo 7 de Atos, vai declarar isso. Que eles não entenderam que ele era o libertador. A gente vai ver o porquê, mas eles não entenderam. Um povo que provavelmente havia se distanciado de Deus, mas que agora estava voltando seus olhos para o Senhor no meio da turbulência da vida. E muitas vezes nós somos este povo de Deus. Muitas vezes nós não vivemos a esperança. Muitas vezes nós nos esquecemos a esperança por causa das circunstâncias que nós passamos. E quando nós lemos o livro do Êxodo e nós lemos o capítulo 2, nós vemos que o Senhor reforça para o seu povo que há esperança e Ele trabalha na história para que essa esperança seja real e palpável. E aqui nós não podemos, não tem como fugir do spoiler, né? A gente sabe o final dessa história. E nós sabemos que Cristo Jesus, o principal e o grande mediador, Ele já veio. Quando nós olhamos para Moisés, nós vemos o Senhor em Moisés, apontando para Cristo Jesus. E nós precisamos entender que em meio à guerra, Deus ele continua sendo Deus. Ele continua sustentando o seu povo. Ele continua sustentando a sua aliança. E em meio às circunstâncias da nossa vida, sempre há esperança. E essa esperança tem nome. Deus então ele vai preparar o mediador para o seu povo aqui no Egito. E a história que nós lemos nos 10 primeiros versos do capítulo 2, nós vemos o relato do nascimento de Moisés. E provavelmente essa é uma das histórias que nós mais conhecemos. E muitas vezes nós conhecemos pelos filmes, né? Há o filme O Príncipe do Egito, né? Outro spoiler, né? Aqui, lê Êxodo, você já vai ter o spoiler do filme, né? E nós temos uma ideia clara, né, do milagre do nascimento de Moisés em meio a uma circunstância totalmente desfavorável. E o nosso texto ele começa dizendo que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E eles tiveram então um filho. Em outras circunstâncias, em outro momento, essa seria uma história normal que nós não daríamos tanta visibilidade a ela. Se nós não nos lembrarmos do contexto em que eles estão inseridos, todo menino que nascesse no povo hebreu deveria ser morto. Agora vocês imaginem a mãe de Moisés. O livro de Êxodo mostra que ela já tinha 2 filhos, Arão e Miriam. Arão já era mais velho, então ele não faria parte dessa promessa do libertador que viria. Mas a mãe de Moisés provavelmente deveria pensar durante a sua gravidez, sem ultrassom, sem saber o sexo do seu bebê, que vem uma menina.
para fazer companhia para Miriam. Porque ela sabia que se nascesse um menino, a lei era morte. E aqui é uma conjectura, nós não sabemos o que passou na cabeça dela, mas eu imagino a minha cabeça, ou fico imaginando vocês, pais, e vocês que ainda serão pais. Eu creio que esse seja o pensamento comum. Porque nós queremos preservar a vida que estamos gerando. Para que isso acontecesse, precisaria nascer uma menina. Mas é interessante que o nosso texto, ele diz que esta mulher, então, ficou grávida e deu à luz a um filho. E aqui nós temos uma questão de tradução bem interessante no texto. Porque o texto diz assim, verso de número 2. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Se ele fosse feio, jogaria no Nilo? Não, não é isso que o texto está dizendo. A palavra aqui no original, ela significa com saúde. Então ela viu que o seu filho, ele, usando um termo antigo, né, ele vingaria. Ele conseguiria sobreviver e passar os dias iniciais e os meses iniciais. Então ele não sobreviveu apenas por causa da sua aparência, né? É porque ele tinha saúde e ele conseguiria. E aquela mulher, então, ela resolve assumir esse desafio. Ela contraria toda a circunstância. E ela resolve manter o filho da aliança. E o texto bíblico diz que ela ficou com ele por 3 meses, escondendo aquela criança por 3 meses. Só que chega um momento, e aqui nós temos vários bebês, né? Não tem como segurar mais uma criança depois de alguns meses. Eu tenho uma de 9 meses, eu já não consigo segurar ela mais, ela já quer andar. Então, assim, não tem nem tamanho de gente ainda, já quer andar. Não tem como. E aquela mãe deveria ficar aflita. Imagine, aquele bebê começa a gritar, começa a descobrir a sua voz. Ele começaria a engatinhar. E aquela mãe não poderia mais ter sossego, porque qualquer coisa que acontecesse, ela ficaria pensando no seu filho sendo descoberto. E ela então resolve, confiando no Senhor, ela resolve então colocar este menino numa arca. E ela prepara esta arca. E essa palavra aqui para cesto, que ela vai produzir, é a mesma palavra usada para a arca de Noé. E essa palavra só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. E quando nós olhamos a arca de Noé, ela tem algumas características. A arca foi construída para salvar a semente, o descendente. Essa arca foi construída para passar pelas águas. Essa arca foi construída para que a providência de Deus fosse mostrada e exibida. Agora nós temos uma nova arca. E aqui nós temos a arca agora de Moisés. A sua mãe prepara essa arca, ela forra essa arca, deixa essa arca impermeável, capaz de flutuar e de não afogar o bebê, contrariando todas as regras de segurança infantil com o bebê. Ela pega esta arca com o seu filho e coloca junto aos juncos na beira do rio Nilo. E os juncos é uma folhagem que cresce ali nas bordas do rio ou em lugares mais com pântanos.
E ela coloca esse filho lá estrategicamente naquele lugar. E geralmente nós temos uma ideia, né, de que ela coloca ele no rio Nilo e aquele bebezinho com aquela arca vai passando as curvas do rio, um jacaré tenta abocanhar e não consegue. E nós temos essa ideia de aventura, né? Moisés ali na sua primeira aventura na sua pequena arca. Mas não é bem isso que o texto bíblico diz. O texto bíblico diz que a sua mãe coloca ele naquele lugar e naquele lugar ele fica. Claro que há a providência de Deus em sustentar aquela criança, provavelmente naquela arca com espaço, com frestas para ele respirar, livrá-lo dos perigos do rio Nilo. Deus estava no cuidado daquela criança. Ela é cuidada única e exclusivamente pela providência de Deus. Aquela mãe, mesmo colocando naquele lugar, ela não teria certeza do que poderia acontecer. Um egípcio podia passar ali, ver aquela pequena embarcação e ver uma criança e jogá-la no rio. Aquela criança poderia ficar ali um bom tempo. Mas Deus estava cuidando daquela criança. E é interessante que o texto bíblico diz que a sua irmã, então, fica distante, observando para ver o que ia acontecer. Não há nenhuma ordem de sua mãe. E o texto bíblico nos leva a ver apenas uma menina bem esperta. E quando a filha de Faraó, uma das, que se for realmente como os historiadores apresentam aqui, o Faraó como sendo Ramsés II, ele tinha pelo menos 100 filhas. Então uma das filhas vai se banhar, então o lugar onde aquele menino estava era um local tranquilo, onde uma princesa poderia tomar o seu banho. E aquela princesa então vê e pede para suas acompanhantes pegarem aquela arca e trazer para que ela veja o que tinha lá dentro. E quando ela abre a arca, o que ela vê? Um bebê chorando. E o seu instinto materno tem compaixão e misericórdia daquele bebê. E é interessante que, quando ela abre, a primeira coisa que ela diz é: este é um filho dos hebreus. E aqui nós temos uma lição muito importante. Aquele menino, ainda sem nome, ele havia sido criado nos seus 3 meses de vida debaixo do pacto da aliança. E ali não tinha um bilhetinho escrito: meu nome é tal, eu sou da tribo tal, nasci tal dia. Não. Ela viu que era um hebreu por causa do sinal da aliança. Aquele menino havia passado pela circuncisão. Ele pertencia ao povo de Deus. E a sua irmã, então, esperta, vendo que a princesa havia encontrado a arca, provavelmente viu a compaixão dela para com a criança, ela corre e fala assim: a senhora quer que eu chame alguém para amamentá-lo? Imagine a situação em Israel, quantas mães não estariam lá, lactantes? Seus filhos haviam sido mortos. Mas Miriam vai lá e a princesa, claro, e ela chama a mãe de Moisés. E a mãe de Moisés tem o privilégio de amamentá-lo e criá-lo nos seus primeiros anos de vida. E Deus, na sua graciosidade, na sua providência, ainda paga um salário para a mãe de Moisés cuidar de Moisés.
sustenta a casa, ajuda neste cuidado. Deus, que conhece o início e o fim de todas as coisas. Ele é o primeiro e o último, como nós lemos em Isaías. Ele é o Deus que trabalha no meio, que faz com que todas as coisas aconteçam segundo a sua soberana vontade. E pela graça de Deus, este menino é criado nos seus primeiros anos de vida dentro do povo de Deus. Provavelmente a sua mãe inculcou na sua mente quem era o seu povo. Apresentou quem era Deus. Apresentou o que era ser um hebreu. E ele foi criado nos seus primeiros anos de vida como filho da aliança. E quando nós criamos os nossos filhos debaixo da aliança do Senhor, nós estamos criando homens e mulheres para servirem a Deus e honrarem ao Senhor. Isso é bênção. E o mundo tem medo disso. Por isso Faraó mandou matar as crianças. Para que elas não fossem educadas no caminho do Senhor e não conhecessem esse Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos entender que nós somos chamados por Deus para criarmos filhos dentro da aliança. E o texto, verso 10, ele termina dizendo que quando já maiorzinho, esta mãe passa por uma segunda dor, um segundo sofrimento. O primeiro foi deixar o seu filho no rio Nilo. E o segundo agora é entregar o seu filho já maior, novamente para a filha de Faraó, para que essa termine de criá-lo como seu próprio filho. Meus irmãos, quando nós olhamos para o agir de Deus na história, sempre que o mediador é levantado, há dor e sofrimento. Esta mãe teve que entregar o seu próprio filho. Deus entregou o seu próprio filho. Para que a redenção fosse concluída em Cristo Jesus, Ele precisou sofrer, Ele precisou se entregar por nós. E aquela princesa egípcia chama aquela criança de Moisés, tirado das águas. E a raiz do nome Moisés, ela é a raiz do termo libertar, tirar. E olha o agir de Deus na história do seu mediador. Aquele que foi tirado das águas vai ser usado para tirar o seu povo da escravidão do Egito. Aquele que havia ordenado que os bebês fossem lançados no Nilo para morrerem, tem a sua própria filha tirando um bebê hebreu do rio Nilo para a vida, e para dar vida ao seu povo sem escravidão. Deus, Ele então começa a preparar o seu mediador desde o seu nascimento. E o texto ele continua no verso de número 11. Ele diz assim: naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o seu corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você como príncipe e juiz sobre nós?
Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado deste caso, Faraó quis matar Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. Aqui nós vemos já Moisés, homem feito. Há um buraco nessa história. Há um espaço que nós não temos relatos desde a sua infânciazinha lá, provavelmente seus 3, 4 aninhos. Agora Moisés já sendo homem feito. Atos capítulo 7, no verso 21, 22, ali no discurso de Estevão, Estevão diz que ele tinha seus 40 anos. Então ele não é aquele jovenzinho que as histórias e os filmes relatam. Ele já era um homem. Ele estava no auge da sua masculinidade, no auge da sua vida. E é interessante que o nosso texto nos mostra que este homem, ele continua sendo parte do povo. E ele entendia isso. E o texto ele diz que Moisés, então, saiu para visitar os seus irmãos. E o texto aqui não faz referência aos egípcios, mas aos hebreus. Ele saiu para ver como estavam os hebreus. E no seu caminho, então, ele se depara com uma cena de um egípcio pesando a mão sobre um hebreu. O egípcio estava obedecendo a ordem de Faraó, que havia mandado aumentar o trabalho e endurecer o trabalho dos escravos. E aqui nós vemos um mediador tomando consciência do seu papel. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos que Moisés ele já tinha essa consciência de que ele poderia ajudar o seu povo. Ele era um príncipe do Egito. Mas ele era um hebreu. E quando ele se depara com uma injustiça, Moisés ele tem um rompante de impulso. E ele erra. O texto diz que ele, olhando para os lados, viu que não havia ninguém. Ele vai e mata o egípcio na tentativa de salvar o hebreu. Um pregador, expondo este texto, ele disse que provavelmente Moisés ali, no auge da sua maturidade, da sua vida, ele olhou para aquele egípcio maltratando o hebreu e deve ter pensado: eu vou ser o que vai libertar o povo, então eu vou começar com esse egípcio. E ele assume um papel de justiceiro. E ele tenta fazer justiça com as suas próprias mãos. Por mais que nós possamos olhar para este fato e falarmos assim: Moisés fez bem. Ele ajudou o seu irmão. Ele foi homem, foi corajoso. Mas ele pecou. E ele tinha consciência disso porque ele o fez escondido, porque ele olhou para os lados e viu que não havia ninguém. E depois que ele matou o egípcio, ele escondeu o corpo. Mas é interessante quando nós olhamos para essa história, nós temos que nos lembrar de que Deus ele continua soberano. E Deus ele age mesmo nos nossos erros. Mesmo quando nós erramos, os planos de Deus não são frustrados. E quando nós olhamos para a ação de Moisés, ela foi importante para que Moisés então saísse da terra. Ela foi importante para que Moisés entendesse que ele precisava
que ele não conseguiria, na verdade, fazer aquilo com as suas próprias mãos. E o texto mostra que, no dia seguinte, Moisés andando, ele vê 2 hebreus brigando. Se fosse um egípcio e um hebreu, ele poderia ter a mesma reação novamente. Mas ele olha e fala, gente, espera aí, vocês são do mesmo povo, da mesma tribo. Por que vocês estão brigando? Vocês têm que estar juntos. E o hebreu que havia sido confrontado, que era o culpado, ele olha para Moisés e diz assim, quem colocou você como autoridade na minha vida? Quem colocou você como príncipe sobre mim? O que o Senhor Deus faz com o seu mediador logo, alguns anos depois? Ele coloca Moisés como príncipe do povo hebreu. Ele coloca Moisés como sendo a autoridade. Mas aquele não era o momento. Aquele homem precisava passar pela preparação. Ele precisava entender a sua dependência do Senhor. E agora ele vira um fugitivo. Ele vira um homem sem casa, sem povo. Os seus de sangue o rejeitaram. Deveriam olhar para ele e falar, peraí, você está fazendo o quê? Você é o príncipe egípcio. Você tem todas as mordomias, você foi criado, nós aqui somos escravos. Você está falando o quê, playboyzinho? Basicamente eles falariam isso para ele. Mas ele não podia mais se refugiar no Egito. Porque ele havia matado um egípcio. E o faraó, então, quando soube, o sentencia à morte. Aquele homem estava sem casa, sem local. Havia se tornado um forasteiro. E Moisés então foge. E ele vai então para o deserto. E ele para ali nas terras de Midian, que fica ao norte do Egito, próximo ao Mar Vermelho. E ele vai passar por lá novamente, mais para frente. Quando ele chega em Midian, o texto nos diz, a partir do verso de número 16, o 15 diz que ele senta então e para no poço. E o verso 16, então começa a relatar que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou, por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam, um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas, e onde está ele? Porque vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse, sou peregrino em terra estranha. Moisés, mais uma vez, ele tem um rompante de justiça, só que agora um pouco mais moderado. Ele vê aquela injustiça no poço, aquelas mulheres tentando dar água para o rebanho, e os homens, os pastores, expulsando aquelas mulheres. E o texto bíblico mostra que Moisés foi e não matou ninguém, não agrediu ninguém, mas se impôs àqueles pastores e eles saíram. E ele então foi, deu água àquelas mulheres.
Mas quando nós olhamos essa história, alguns detalhes, eles às vezes passam desapercebidos aos nossos olhos. O texto começa com uma interrupção abrupta aqui. O verso 15 diz que Moisés então foi para Midian e sentou no poço. E o verso 16 começa num assunto totalmente diferente. E ele então diz que o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água. O que o sacerdote de Midian tem a ver com Moisés sentado no poço? Por que o autor relembra e traz essa informação para a história? Aqui precisamos lembrar que Moisés, ao escrever isso, ele estava destacando quem era o seu futuro sogro. Ele era um sacerdote e o povo de Midian, os midianitas, eles eram descendentes de Abraão. Era um povo que continuava praticando o pacto estabelecido. E aqui nós temos a figura do sacerdote, daquele que era o responsável espiritual pelo povo, aquele que era o responsável pelo relacionamento de Deus com o povo. E vocês precisam se lembrar lá do verso 1. E Moisés, ele faz questão de deixar claro que a sua tribo era a tribo de Levi, que mais tarde é a tribo separada para servir ao Senhor e exercer o sacerdócio no meio do povo. E aqui Moisés, então, ele encontra o seu lar. O texto diz que depois de ajudar aquelas moças, quando elas chegam em casa, o pai se assusta e fala, mas vocês tinham que voltar daqui a algumas horas. Como é que vocês fizeram isso tão rápido? Eram mulheres, um poço profundo, levantar, puxar água, dar água para os camelos, abastecer os seus recipientes. E elas fizeram rápido porque Moisés as ajudou. E Reuel, então, diz, cadê este homem? É interessante que essas mulheres o chamam de egípcio. Elas não poderiam saber, como a filha de Faraó, que ele era um hebreu. Provavelmente ele estava trajado como um egípcio. E quando Reuel o chama, ele vem. E aqui nós temos outro tempo se passando, né? Porque a gente lê um verso no seguinte, Moisés já está morando na casa dele, já se casa com a filha. Nós vemos um tempo aqui se passando, não foi imediatamente em seguida, né? Então não foi agradecimento, agora você mora com a gente e casa com a filha. Mas nós vemos agora Moisés encontrando o seu lar, a sua casa. E é interessante que nós vemos isso aqui, porque ele tem a sua esposa, e ele estabelece o seu filho, e ele tem um filho com essa esposa. Agora ele tem um lugar, ele tem uma estrutura familiar, ele tem uma casa. Alguém que havia sido rejeitado pelos egípcios e pelos hebreus, agora encontrou seu lugar. E ele ali ficou com Reuel. E mais tarde vai ser chamado de Jetro. Então é a mesma pessoa, Reuel e Jetro. E ele ali fica. E o seu filho nasce. E é interessante que ele coloca o nome do seu filho de Gerson. E ele coloca isso porque o nome significa sou peregrino em terra estranha. Mesmo tendo agora o seu lar, mesmo tendo constituído a sua família, naquele lugar ele ficaria mais 40 anos da sua vida. Ele ainda reconhece que ele é um peregrino, que ele é um forasteiro. E aqui Deus trabalha na vida de Moisés, e a gente vai ver isso mais
na continuação, no capítulo 3, como Deus trabalha na vida do seu servo, para que ele se torne então o mediador, aquele que libertaria o seu povo. E o final do nosso capítulo, ele mostra o motivo de Deus para a redenção do povo. Ele mostra o porquê Deus levantou o seu mediador. E os versos 23 a 25 dizem assim: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqui nós temos 4 expressões que marcam o cuidado de Deus para com o seu povo. E como Deus sustentava e mantinha essa aliança. Aqui nós vemos que Deus, então, ao ouvir os gemidos, ouvir os clamores do seu povo que estava sofrendo, Ele então escuta o seu povo. Ele relembra da aliança feita com Abraão, com Isaque e com Jacó. Ele vê o sofrimento do povo. E o texto diz que ele então atentou para a situação. E a ideia aqui do texto é que Deus então conhece a situação do seu povo e conhece o seu povo. E o verso 23, ele começa com essa informação importante, que o rei do Egito havia morrido. Isso significava que Moisés poderia voltar para o Egito como um profeta e não como um fugitivo. O rei que havia perseguido agora já não mais reinava. Mas apesar da mudança do governante, a escravidão continuava severa. E o povo então clamava. O povo estava gemendo diante do Senhor por causa das suas dores e por causa do que estavam passando. E a primeira coisa que nós precisamos considerar aqui no motivo de Deus para a redenção do seu povo é que Deus, Ele conhecia o oprimido. Então, quando Deus ouve o clamor do seu povo, Ele não somente ouve como alguém que está simplesmente entrando no ouvido e saindo do outro, mas Deus, Ele se atenta para o seu povo e olha a opressão que aquele povo estava vivendo. E quando Ele então atenta-se para a situação, Ele se mostra o Deus soberano que é, conhecedor de todas as coisas. Este Deus que tem um conhecimento exaustivo de todas as coisas. Este Deus onisciente, como nós lemos de Gênesis a Apocalipse, sendo descrito na Escritura. Deus sabia intimamente a agonia daquele povo. Por causa do seu conhecimento, Deus age. Por nos conhecer, Deus age. Esse texto nos mostra que Ele não somente conhece o seu povo, mas Ele também se lembra da aliança feita com Abraão. Neste texto, a memória pactual ganha destaque. Deus, Ele não vai redimir o povo simplesmente porque eles estavam chorando e gemendo por causa das suas aflições. Mas Ele vai redimir aquele povo por causa da aliança que Ele havia feito. E Ele sustenta a sua aliança.
E aqui o texto diz que ele se lembrou desta aliança, deste pacto. O mediador estava sendo preparado. Aquele povo clama enquanto o mediador está em Midian, sendo preparado por Deus. E nós precisamos nos lembrar que, independente da circunstância que nós possamos viver, o Senhor nos conhece porque nós somos o seu povo e Deus, Ele se lembra da sua aliança. E nós podemos ver isso em Cristo Jesus. Deus, Ele consuma a sua aliança em Cristo. E Ele se atenta para nós. Ele ouve a nossa súplica. Ele relembra a sua aliança por meio da obra de Cristo. Ele vê a nossa aflição. Ele nos conhece. E aqui o texto mostra que a redenção só é possível porque existe um Deus soberano, que é o primeiro e o último e que faz todas as coisas cooperarem para o cumprimento da sua soberana vontade. No momento certo, Deus, Ele relembrou a sua aliança, mas Ele já estava trabalhando com o mediador. O mediador imperfeito, que aponta para o Redentor perfeito. E como povo de Deus, nós precisamos lembrar que Deus, em toda a história, Ele sempre preparou o mediador para redimir o seu povo, para libertar o seu povo. De maneira definitiva e completa, Ele fez em Cristo. E por causa de Cristo, o apóstolo Pedro, ele diz na sua primeira epístola que nós, então, somos povo de propriedade exclusiva do Senhor, porque nós somos comprados com o sangue de Cristo. E como povo de Deus, você não deve se envergonhar da sua cidadania. Você não deve se envergonhar de ser povo de Deus. Moisés, apesar dos seus atos impulsivos, ele decidiu pertencer a este povo e ele fugiu para servir ao Senhor. Sendo o príncipe do Egito, ele ia ver os seus irmãos, ele não se envergonhava de ser hebreu. Como povo de Deus, nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Este Evangelho que nos comprou para pertencermos ao Deus soberano e único que nós cantamos aqui em toda a nossa liturgia. Mas nós não devemos apenas sermos passivos, não nos envergonharmos, mas nós devemos nos identificar com este povo. E como cristão, as pessoas precisam saber que você é cristão. Como parte do povo de Deus, você precisa ter coragem de se identificar como tal. Não é simplesmente ficar lá, não me envergonho não, se alguém me perguntar eu respondo. Se a pessoa precisa perguntar se você é cristão, tem um problema. Isso tem que ser nítido na nossa vida. Isso tem que estar estampado na nossa cara. Você não precisa tatuar "eu sou cristão" na sua testa. Mas você precisa viver como tal. Nós temos que lembrar que Moisés é levantado por Deus para livrar o seu povo da escravidão do Egito.
E Cristo, a semelhança, Ele é enviado por Deus para livrar o seu povo do pecado e dar ao seu povo um lar definitivo. Nós não podemos esquecer, meus irmãos, que Deus está perto e os seus olhos estão sobre nós. Apesar das situações, e apesar dos nossos erros muitas vezes, Deus continua trabalhando na história e usa isso para que a história da redenção se cumpra. O reverendo Mauro tem feito essa pergunta constantemente nos últimos 2 meses. Qual tem sido o seu papel na história da redenção? Nós precisamos depositar a nossa fé no Redentor. E com isso nós iremos experimentar a sua graça. Há esperança, meus irmãos. O livro de Êxodo nos mostra que há esperança. E o livro do Êxodo nos mostra que a esperança não é Moisés, mas que a esperança é Jesus. E nós devemos alimentar essa esperança e viver nesta esperança. Por isso, respondendo ao que ouvimos, nós iremos declarar que nós colocamos a nossa fé, que nós colocamos a nossa vida na graça excelsa de Jesus, no seu sacrifício remidor e no sangue do nosso bom Redentor. Vamos colocar.